A paz do Senhor, nós estamos aqui hoje, no nosso primeiro dia do desafio do casamento. Tire seu casamento da crise. Aqui quem está falando com você é a missionária Adriana Gebrim. E antes do desafio ser lançado hoje, antes de eu explicar um pouco sobre esse desafio, eu quero falar um pouquinho, vou ser bem rápida, algumas questões que eu acho que você precisa entender. A primeira coisa é minha opinião, tá? O meu ponto de vista é o seguinte: muitas mulheres chegam até mim com os casamentos destruídos, mas a primeira coisa que tem que ser feita é como que anda a sua vida com Deus, né? Como que está a sua aliança? Por quê? Por que eu falo isso? Como que está o teu altar? Eu chamo assim, o teu altar com Deus. Por quê? Porque muitas delas estão com casamentos detonados porque os seus altares com Deus estão quebrados, né? A tua vida com Deus não está bem. Então, uma das coisas que eu sempre falo, que eu sempre converso com elas, eu digo: conserte o teu altar, porque a restauração do seu casamento, ela tem que ir para o nível de... Você tem que colocar essa batalha nas mãos de quem pode vencê-la, que é Deus. Se você não fizer isso, não vai ter como. Não tem como a gente seguir daqui pra frente. Se você não fizer isso, você não precisa nem assistir mais vídeo. Porque a primeira coisa é você colocar a tua vida em Deus. Outras coisas que eu quero esclarecer. Eu sou a pessoa que eu sou a favor da família, sou contra a separação, mas existem alguns casos que eu quero deixar bem claro para vocês aqui, que exigem cuidados e que eu também tenho muito cuidado. Pessoas que chegam até mim, que estão sofrendo violências, agressões abusivas, né? Agressões físicas, verbais, um relacionamento abusivo, eu sempre oriento a se afastar. Porque você não vai conseguir lutar pelo teu casamento diante de um ataque forte, que é a emoção. Porque a emoção sua, ela precisa estar sarada, ela precisa estar curada para que você consiga vencer. Então, pessoas que estão em relacionamentos abusivos, elas não conseguem lidar com a restauração do casamento. Então, o que eu faço, missionário? Você vai ter que se afastar, né? Você está falando separar? Entre aspas. Às vezes, precisamos deixar ir para que retorne do jeito que Deus quer. A gente tem que aprender muitas coisas com a viver com Deus, porque muitas coisas nós temos que deixar ir, porque se for nosso, Ele volta. Deixe voltar para nós. Então, essas são as questões que eu quero conversar com você que está me assistindo, que vai começar esse desafio comigo. Tire seu casamento da crise. Esses itens são importantes. O teu altar com Deus. Se você está num relacionamento abusivo, se você está sofrendo, você está com a sua emoção muito abalada, a melhor forma não é permanecer dentro. É muito difícil falar, mas é verdade, você não pode ficar lá dentro, você tem que sair, porque você precisa se fortalecer, você precisa entender todo o processo para você lutar. E aí sim, você começar a guerrear pela tua casa. Amém? Então essas são as minhas considerações para você, tá? E hoje o desafio, é um desafio, né? É sobre autorresponsabilidade. Os coaches hoje chamam de autorresponsabilidade. Mas Jesus, ele é, como se diz, né? A Bíblia, ela tem muitas coisas. A Bíblia, ela muitas coisas interessantes, não. A Bíblia, ela é um manual de vida. Só que hoje as pessoas dão nome, roupagem nova a coisas que Jesus já falava há muitos anos. Em Coríntios, em 2 Coríntios, quando você participa da ceia, se você está na igreja, você participa da ceia, o Espírito Santo fala: examine-se o homem. Espírito Santo. Paulo diz assim, né, em Coríntios: examine-se o homem a si mesmo e coma e beba. Examinar é você olhar para dentro de você. Numa crise de casamento, ela não instalou, ela não está nesse relacionamento, ela não chegou a esse ponto que ela está hoje por culpa de uma pessoa só. Os dois erraram. Mesmo em relacionamentos abusivos, os dois erraram. E hoje eu quero te convidar a pegar um papel e colocar. O desafio é: aonde foi que eu errei? Aonde foi, Adriana, que eu errei? Coloque no papel.
Você não pode mudar seu marido, você não pode mudar ninguém. Aliás, isso é uma coisa interessante. Você não pode mudar ninguém. Nós não podemos mudar ninguém. E quando eu entendi isso, quando eu entendi que eu não podia mudar meu marido, saiu um saco de cimento das minhas costas. Eu não posso mudá-lo. Mas nós servimos a um Deus que muda pessoas, a um Deus que restaura. Inclusive, essa pessoa que está falando contigo é prova disso. Um Deus que muda pessoas. Então, você vai pegar um papel ou um caderno e vai anotar hoje. O desafio é você saber. Faz uma retrospectiva do seu casamento. Onde foi que eu errei? Exemplo, errei quando eu casei com ele, eu devia ter orado, devia ter escolhido. Casei com ele, eu estava na igreja, ele não estava, ele era fora da igreja do mundo e agora eu estou pagando esse preço. Ok, esse erro não tem como você mudar, né, filha? Você já casou, você já cometeu, esse erro você devia ter feito antes. Então agora é lutar para quê? Para colocar as coisas em ordem, né? Como diz o linguajar crente, pagar preço. É pagar preço. Quando a gente erra, a gente vai pagar preço. Não tem outra escapatória. Então, você pode falar, nossa, eu errei porque eu ocupei o lugar do meu marido, eu errei porque eu fui muito agressiva, eu errei porque eu era muito bruta com ele, eu errei. Enfim, você errou e você vai colocar. Você tem que se examinar, você tem que saber aonde está a sua parcela nisso. O desafio é você saber isso. Ah, missionária, mas eu não estou entendendo nada, porque meu casamento está em crise e eu tenho que saber o que eu errei. Sim, querida, se você quer mudar teu casamento, você tem que saber onde você errou. Porque não existe uma restauração de um lado só, a restauração vai vir dos dois lados. E é um processo. Então, o desafio de hoje está lançado. Você vai saber, vai colocar no papel aonde você errou. E o desafio é mudar. Porque não adianta eu ficar sabendo, não adianta eu saber que eu fiz isso, eu sou assim, eu sou assada, eu fiz isso, eu errei nisso, eu errei naquilo, e não mudar. Você tem que saber que onde estão seus erros e fechar a porta. Esse é o desafio. E mudar, colocar na presença de Deus e falar, Senhor, eu vou estar mudando. Mude aquilo que você consegue mudar. Mude você que Ele vai acompanhar as tuas mudanças. Amém? Então, que Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo desafio.